Mam mana bhavamad bhakto madhyajimam namaskuru. Mam evaishasi juktai vaivam atmanam matparayanaha. Então esse aqui é um verso do Bhagavad Gita, o verso 34, onde significa: ocupa sua mente a pensar sempre em mim. Torne-se meu devoto. Ofereça-me reverências a mim. Estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Esse é o verso 34 do Bhagavad Gita, do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. E aí Krishna está falando isso para Arjuna, né? Porque Arjuna é um devoto muito querido de Krishna, então quando você se torna uma pessoa, né, dedicada, rendida a Deus, então Deus vai revelar dentro do seu coração tudo aquilo que é a instrução máxima que a alma no fundo já sabe. Você já sabe que você eternamente é um servo eterno, né, de Deus, mas no momento está esquecido. Então Krishna ele está falando que todo o problema da vida material é a nossa mente que está completamente confusa, né? Nossa mente está ocupada em milhões de coisas que simplesmente estão ligadas ao corpo material. E Krishna aqui está confidencializando para Arjuna, o seu devoto puro, como devemos usar a nossa mente. Devemos entender que a nossa existência, os nossos instrumentos de manifestação desse mundo material, nos foram emprestados por Deus para que nós pudéssemos realizar a vida espiritual. Entende? Então Krishna está falando aqui: ocupa a sua mente sempre em mim. A mente, como nós falamos na palestra passada, é o centro dos sentidos. Temos que ocupar os nossos sentidos, né, de ver, de ouvir, de tocar, de cheirar, de saborear, tudo em relação a coisas espirituais. E de todas as coisas espirituais, né, Deus é o centro. É o centro. De Deus emana toda a energia espiritual, e essa energia espiritual vai também ficando mais densa, né? Dessa forma da energia que a gente chama de energia material, que é essa forma que você está escutando aqui, essa minha forma material também está falando esse conhecimento mais confidencial. E temos que nos perguntar como vamos ocupar, né, a nossa mente. Porque você está vivendo a vida, mas está se ocupando em quê? Né? De modo que você pode se ocupar externamente nesse fenômeno material com a sua mente, ou você pode ocupar a sua mente com o conhecimento mais confidencial naquilo que é a fonte de todo conhecimento, que é Deus, está te ensinando. Esse centro de todo conhecimento é o Senhor Krishna. Então, nesse verso ele fala: ocupa sua mente sempre em pensar em mim. Não é à toa que Krishna vem a esse mundo, e sendo ele Deus, é natural que ele peça para você, né, ocupar os seus sentidos e a mente nele. Ok? Então, imagina, isso aqui é o conhecimento, né, mais secreto que Krishna vem nos ensinar. E se você realmente é um buscador da verdade, tem que aceitar. O Bhagavad Gita é o livro, é a essência dos Vedas. Quando você estuda todo esse conhecimento védico, esse conhecimento, devemos lembrar que ele veio à existência através do Criador do Universo.
Quando o Senhor Brahma criou esse universo, ele falou os Vedas. Então, os Vedas é conhecimento de todas as áreas, mas o conhecimento mais confidencial, a essência que está por trás de todos os Vedas, é você conhecer quem é Deus. E aí, Krishna, ele está se revelando aqui no Bhagavad Gita como Deus. E por isso ele está falando, já que você é uma parte integrante minha, que isso aí foi falado lá no capítulo 7, esse é o capítulo 9, você deve ocupar sua mente em mim. Qual a dificuldade, né, de se entender isso? Um conhecimento bem simples, porém essencial, né? Então, sendo o Bhagavad Gita a essência dos Vedas, todo o conhecimento que ele passa é para chegar nesse ponto, nesse verso onde Krishna vai te ensinando várias coisas de vários níveis espirituais, a metafísica e tudo, e no final ele fala, né? Ocupa, né? Mam maná bhava mad bhakto. Bhava quer dizer esse amor preliminar ainda, né? É avançado, mas antes desse estágio de amor puro é bhava, é esse amor realmente assim com plena confiança, com plena fé. Então renda-se a mim. Aí depois ele fala, torne-se meu devoto. Você tem, o que é um devoto? O devoto é aquele que devota a sua vida a ocupar-se ou ocupar os seus sentidos em satisfazer a Deus. E onde está Deus? Ele está no seu coração. E aí existe, né, toda uma gama de serviços, já que você é um servo amoroso dele, para se manter nessa fé contínua, nessa forma humana. É dito que inicialmente ocupamos os nossos sentidos, né, de ouvir o santo nome de Deus e os passatempos, e os olhos para contemplar, né, a forma divina de Deus. Através da língua também, né, cantamos o nome e saboreamos o alimento oferecido a Deus. O nariz, nós cheiramos incenso, flores, tudo aquilo que é oferecido a Deus. E o tato é quando abraçamos devotos ou sentimos, né, as texturas das coisas sagradas. Dessa forma, Krishna ele mostra que há uma fórmula, há um segredo, né? Há um conhecimento mais confidencializado para que nós possamos realmente sair dessa ilusão, dessa energia material, né, chamada Maya. Maya quer dizer Maya, aquilo que não é, aquilo que aparenta. Tudo que você está vendo através de seus sentidos, como essa imagem que você está vendo aí no celular agora, ou no computador, essa imagem ela é um produto da sua percepção mental. Assim você está usando o seu ouvido e sua vista agora para ver algo que tem uma natureza superior, já que estamos aqui falando do conhecimento transcendental. É assim que Krishna quer que você ocupe sempre os seus sentidos, né? Não ficar contemplando coisas que não têm relação com a divindade ou a realidade, né, ou a verdade no seu coração. Por isso Krishna nesse verso ele está falando, ocupa, né, a sua mente sempre em mim. E você tem que compreender o que é a mente. E a gente vai repetir sempre, a mente é o seu instrumento perceptivo da realidade manifesta através dos seus sentidos. E aí você tem que entender que você não é esse corpo material, mas ele é um instrumento que está tendo um intercâmbio com a sua mente para perceber essa manifestação material. E através do conhecimento você entende que Krishna, que essa manifestação material é uma energia inferior de Krishna. E você, que é o espírito que está acima da mente, é a consciência, é a energia espiritual
que está usando essa forma material, essa forma humana, para ter experiências na energia inferior de Krishna. E aí o Senhor Krishna vem e fala assim, não é para você ter experiências nesse mundo inferior. Esse mundo de energia inferior, da minha energia inferior, que é chamada Maya, né, ela serve para te dar essa capacidade de você aprender que você não é o corpo. Essa é a função da escola aqui no mundo material. Ou então você vai ter a experiência que depois de desfrutar muito da energia material, vai chegar uma hora que o espírito ele vai ficar cansado disso tudo, porque o gozo na energia material não dá prazer para o espírito, dá prazer para a mente. Mas você está ocupando a sua mente de forma, né, pervertida, de uma forma enganosa, porque você está se identificando com essa forma material que ela não tem nada a ver com o espírito, mas ela é um instrumento para você despertar espiritualmente e voltar para o mundo espiritual. Quando Krishna vem a esse mundo material, ele está nos convidando a despertar esse amor a ele, né, que temos eternamente a ele nesse mundo material, e assim, consciente da realidade suprema, voltar para a atmosfera espiritual ou o mundo transcendental, que está correlacionado, né, em harmonia, em ressonância com o nosso espírito, com o nosso corpo espiritual que vamos ter, né, lá no mundo divino. Entende? Por isso, ocupe sua mente a pensar sempre em mim. Né? Qual é a natureza da mente? São pensamentos. Então, esses pensamentos, muitos pensamentos, a maioria dos pensamentos que estão entrando na sua cabeça, no seu cérebro, no seu corpo mental, não são seus, né? As pessoas pararam de pensar, perderam esse poder de pensar, elas são conduzidas por pensamentos que existem no universo, né? Que são chamadas formas, pensamentos, e as pessoas apenas são reacionárias, né? Reagem a esses pensamentos. Se forem agradáveis, ela fica bem, se não forem agradáveis, elas ficam mal. Né? Isso também acontece no plano de sonho, onde a gente fala sobre pesadelo, sonho bom. Enfim, estamos vivendo num oceano de pensamentos. Mas nós perdemos essa capacidade de pensar por nós mesmos, porque vivemos num sistema materialista que nos impõe, né, crenças, nos impõe informações que pensamos que é o nosso padrão normal de agir. Mas não é. Por isso que nós vivemos em ilusão. Ilusão é projetar uma mente condicionada, contaminada, falso identificada com essa forma humana, e você viver a sua vida nesse mundo material aqui em completa ilusão do que você é, de quem é Deus e de qual a sua relação com Deus. Aí Krishna vem nesse mundo material e simplesmente ele nos dá essa dica, né, confidencial. Por isso que esse capítulo aqui, que a gente está recitando esse verso, é o conhecimento mais confidencial. Imagina, Deus, a autoridade suprema, vindo aqui pessoalmente, né? Isso é sinal máximo de amor, de bondade, de amizade. Então Krishna vem e pede para você, para de ocupar a mente em coisas que só vão te manter preso, né, nessa atmosfera material, nessa prisão. Né? Você tem que deixar de ser escravo da sua mente. E tem que ocupar essa mente que eu te dei como um instrumento, como uma misericórdia para você despertar e fazer com que essa mente esteja sempre pensando em mim. Então agora, ao você estar ouvindo essa palestra, você está recebendo informação de Krishna. De alguma forma eu estou falando aqui de Krishna e você está pensando em Deus, você está analisando, está chegando a uma lógica saudável disso aqui que a gente está passando para vocês, né?
destrincheirando o significado desse verso. De modo que você tem que tomar uma atitude baseada na sua mente. Ou eu ocupo a minha mente, né, que é o centro dos meus sentidos, em viver nesse entretenimento material, que é um sonho, que tudo que eu conquistar ou desfrutar não tem nada a ver comigo, o espírito, e daí vai vir a morte e vai retirar tudo da minha existência. Ou eu ocupo minha mente em Krishna, em Deus, nas coisas divinas, e aí me preparo, né, para voltar para o mundo espiritual. Tá entendendo? Então, o que que você está escolhendo na sua vida? O que que você está... Então, amanhã, quando você acordar, observe a sua mente. Observe se o que você está pensando é algo saudável, né? Geralmente as pessoas em Kali Yuga, essa era de escuridão em que vivemos, elas têm pensamentos muito negativos, né? Elas vivem com muito medo, porque Kali Yuga é um sistema caótico de controle, né? De forças sinistras, trevosas, que estão tentando controlar, né, as pessoas, e meio que é um sistema que exige que as pessoas trabalhem para dar lucros para uma minoria, vamos dizer assim. Mas isso aí faz parte da Kali Yuga. A gente sempre comenta aqui, não é para brigar com o sistema, nada disso. Você simplesmente tem que parar com essa mentalidade negativa e parar de se envolver e aceitar as imposições hipnóticas de um grupo de pessoas que está no controle, né, do planeta atualmente, também em plena ilusão. Essas pessoas são as que estão mais em ilusão ainda. Quanto mais você se envolve com desfrute material ou com a ambição de ganho de poder e tudo mais, significa que você está mais e mais iludido, né? Então Krishna, ele ri dessas coisas e fala assim, como que absurdo, né? Eu venho aqui no planeta, deixo o conhecimento maravilhoso do Bhagavad Gita, mas as pessoas estão mais interessadas em viver nessa ilusão e tem esse ego, né, muito exacerbado de querer dominar tudo, todo mundo. Então um devoto, assim, o mínimo que um devoto tenha do conhecimento espiritual, ele vê que isso aí é um absurdo, né? É uma estupidez. Mas cada um vai receber a sua reação. Quanto mais ilusão tiver na vida de uma pessoa, mais negatividade, mais, né, sonhos, ilusões ela vai ter. E a proposta de Krishna, ao vir aqui e pedir para nós ocuparmos a nossa mente nele, é exatamente para entrarmos na dimensão da realidade. Mas nós é que temos que ter essa atitude, né? E não é só ocupar a mente em Deus. Nesse verso aqui, Cristo não está falando. Ocupe a sua mente sempre em pensar em mim. Esse que é o serviço, a arte, né, de pensar. A partir do momento que você entende que você controla a sua mente, né, quando ela se torna sua amiga, como aqui fala no Bhagavad Gita, você começa sempre a pensar em Krishna, você não esquece mais de Krishna. Vida espiritual tem esses dois parâmetros, né? Você sempre lembra de Krishna e você nunca esquece de Krishna. Porque Krishna é Deus e você é uma parte integrante de Deus, que está aqui nesse mundo material tentando sair da ilusão. E para sair da ilusão, você tem que despertar amor a Deus. Mas para despertar esse amor a Deus, você tem que ocupar os seus sentidos e a sua mente em Deus, para que Deus possa se revelar para você. Entende? Aquela coisa da atenção, né? Onde está a sua atenção é onde está o seu coração. A mente faz isso, ela foca a atenção e, de acordo com a atenção dela, dentro das crenças, de tudo aquilo que ela recebeu, ela vai ver a realidade que ela quer, como uma hipnose, né? Se um hipnotista chegar aqui e impor na sua mente que você vai ver alguma coisa, você vai ver porque
você está sugestionado a isso. E a mente tem esse poder de criar essa realidade. A realidade que você quiser criar com sua mente, ela vai manifestar dentro dessa experiência da sua forma humana. Nós somos muito poderosos, imagina. Na verdade, por trás da mente, do poder dessa mente, está o espírito, aquilo que somos. De modo que a vida manifesta pela mente só pode acontecer porque a vida do espírito, daquilo que você é que faz isso acontecer. Por isso que é dito, né, pelo Cristo, né, vós sois deuses. Mas Krishna, ele está falando, né, o Deus, o Supremo, do qual nós somos partes, ele está falando, se você ocupar a sua mente em pensar sempre, sempre em mim, então a sua realidade, a sua manifestação nesse mundo vai tomando uma forma divina. Você espiritualiza o seu mundo. Isso que é a coisa mais legal de entender, né? Que nós não somos reféns da nossa existência, nós somos responsáveis pela nossa vida naquilo em que ocupamos a nossa atenção ou energia mental. Se você ocupa a sua mente sempre em pensar em Krishna, e nessa Kali Yuga, o processo dado por Chaitanya Mahaprabhu é sempre estar cantando o santo nome de Deus, sempre, em qualquer condição, em qualquer circunstância, você vai aprimorando essa atenção, essa consciência, de forma que você já não vai ser mais enganado pela ilusão quando você compreende que essa ilusão nada mais é do que uma energia de Deus. Ela é ilusão enquanto você está se identificando com o corpo material e não sabe quem você é nem quem é Deus. É simples entender isso, né? É igual quando você está dormindo e quando você acorda, você percebe que aquilo que você estava sonhando é só um sonho, aquele personagem lá do sonho, né? Que podia ser um rei, um mendigo, podia ser qualquer personagem que estivesse lá no sonho, é só um sonho. Da mesma forma, quando você começa a viver em Deus, pensando sempre em Deus, naturalmente você vai acordar desse sonho onde o personagem, essa forma humana aqui, está no qual você está se identificando atualmente. E aí você vai lembrar sempre que você é um espírito. Isso que é a vida espiritual, né? Por isso que é vida espiritual. E vida material é vida onde você pensa que é a forma humana. E a vida espiritual é onde você sabe que você é o espírito, você mantém essa consciência, você não começa a se desidentificar do corpo material, e o reflexo disso vai ser que você vai se desapegar da vida material, porque você entende que tudo é uma ilusão, e aí você se situa no espírito. Aí Krishna, no Bhagavad Gita, ele está revelando, mas você tem que entender que esse Deus que está no seu coração sou eu, Krishna. Eu estou expandido e entro dentro do seu coração. Aí a sua mente começa, né? Esse é o trabalho do que se chama serviço devocional. Você começa a ter sempre essa lembrança constante de quem é Deus, quem sou eu e qual a minha relação com Ele e por que eu estou nesse mundo material e o que eu tenho que fazer para, né, voltar para o lar original, onde Deus, né, está nos dizendo que ali é só felicidade plena, né, saúde, consciência, existência. Dessa forma, né, depende só de nós aceitarmos essa sugestão do Senhor Krishna, de Deus, né? Então Krishna está falando aqui, torne-se meu devoto. Devoto é aquele que devota a sua vida à busca, à realização, ao serviço, né? À compreensão lógica de quem é Deus. Devoto se devota. Devoto vem de discípulo, né? Discípulo vem de vida de disciplina. Todos os dias, assim como você disciplinou erradamente a sua mente durante tantas vidas,
e você chegou nessa vida aqui disciplinado em certos hábitos e vícios mentais, você tem que começar a disciplinar a sua mente para pensar sempre em Deus. Por isso é muito importante, né? Todos os dias estar associado com pessoas que estão, né, evidenciando a espiritualidade. Você está associado com Bhagavad Gita, com o Santo Nome de Deus, com o Srimad Bhagavatam, ouvindo os passatempos do Senhor, sempre meditando na forma divina, que é revelada, né, aqui no Bhagavad Gita e no Bhagavatam, que é revelada também dentro do seu coração. Então, se você tiver curiosidade, realmente você vai buscar essas informações e vai começar a fazer o trabalho. Né? Porque Krishna não está forçando ninguém a voltar para o mundo espiritual. Mas no fim, assim, depois de que você passar centilhões de anos aqui nesse mundo material, em diversos planetas, em diversos universos, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar essa atitude de voltar para o lugar onde é o seu lugar original de existência, numa forma espiritual relacionada com Deus. Entende? Então, se você entende o absurdo que você está vivendo agora, rejeitando o divino ou questionando a informação da autoridade dele, isso não faz sentido, só vai atrasar a sua vida. Então, Krishna chega aqui nesse verso, ele está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Qual o problema? Ou você é devoto de quê? De algum santo, é devoto de um time de futebol, de um clube, de um, né, de um cantor, assim. Então Krishna está falando, tudo isso aí sou eu, a minha manifestação inferior. Você tem que você tem que usar a sua energia superior para intercambiar com a minha energia suprema, que está dentro do seu coração. E aí você vai acordar desse sonho. Você vai viver a vida que Deus almeja para todo espírito que ele emana dele mesmo, né? Você é uma expressão de Krishna. Quando Krishna te cria, ele cria com um ideal perfeito de existência. Só que você esqueceu quem você é. E aí você vive um ideal imperfeito. E pior, ainda fica se lamentando o tempo todo. Ah, não, de baixa estima, né, de coitadinho, que o mundo não é bom, que eu estou sofrendo. E Krishna fala, mas eu estou aqui, eu estou pedindo para você. Sai dessa energia, dessas formas, pensamentos, que são o elemento base de Kali Yuga. Kali Yuga, todo mundo está baixo astral, né? Todo mundo está doente, ou se drogando, fugindo do eu, porque não aguenta, porque a ignorância é tanta que você nem suporta também viver nesse corpo material. É uma prisão assim de segurança máxima essa Kali Yuga, né? Porque tem várias eras, né? A era de ouro, de prata, de bronze e a de ferro. Essa prisão da era de ferro é prisão de segurança máxima. A ilusão aqui é muito forte. Né? Por isso que Krishna fala, é muito rara uma alma que se rende a mim, porque ela está vivendo com valores assim tão contaminados, tão condicionados de tantas encarnações, que ele não toma essa decisão simples. A porta, né, vamos dizer assim, a porta ela já está aberta. Né? A porta da vida divina ela está sempre aberta. Krishna não fecha essa porta para você. Krishna é amor puro. Né? Krishna é o amigo supremo. Mas você não quer passar por essa porta. Né? Você mesmo que está fechando a porta divina com o seu medo, o seu comodismo material. Então você não consegue perceber com a sua mente que essa porta está eternamente aberta para você, mas você não aceita o convite e quando você contempla essa porta de Deus, você acha que está fechada, que é difícil entrar, ou que você tem que se qualificar assim de uma forma tal que aí então Deus vai te aceitar, essas coisas assim que algumas filosofias e religiões falam. E pelo contrário, Krishna não está falando aqui, é só você mudar a sua sintonia, né?
Sai da sintonia material e entra para a sintonia espiritual. Então, isso significa, né? Perceba a minha existência em todos os seres em mim. Então, ocupa a sua mente sempre em pensar em mim, em me ver em tudo e em todos. Vê a minha ação por trás de toda a existência. Compreende que eu sou a substância que está compondo tudo aquilo que você está visualizando, que você está ouvindo. Tudo é Deus. Mas quando você está ocupando a mente sempre em Krishna, você começa a despertar a realidade do espírito que você é e naturalmente você passa a enxergar o que é de Deus dentro da existência material e o que não é de Deus no sentido que atrasa a sua evolução da alma, né? Nesse mundo. É isso que Krishna está falando aqui. Aí depois ele fala, ofereça-me, né, reverências. Você tem que reverenciar a Deus. Imagina, Ele é a vida da sua vida. Essa reverência, assim, não é uma reverência assim, de medo, né? Eu vou reverenciar a Deus porque eu estou com muito medo. Porque Ele é Deus, Ele pode me castigar. Assim. Krishna nem está pensando nisso. Deus não fica preocupado, não. Porque quem castiga a sua vida é você mesmo. Tudo aquilo que você faz com sua mente contaminada, ocupando-a em atividades de desfrute material, ou de cobiça, ou de violência, de raiva contra os outros, você mesmo está infringindo a lei de amor divina que rege toda a existência, e aí vem reações. Então, naturalmente você vai sofrer. Mas Deus não está fazendo isso. Deus já fez um mundo perfeito com as leis do amor. Só que vivemos num sistema materialista que começa a criar novas regras, né? Ou então alguns enganadores vêm com algumas ditas, né, entre aspas, religiões e filosofias e criam um ideal luxurioso, materialista, que é o que as pessoas querem, né? Por isso que as pessoas se atraem por tudo aquilo que está em concordância com aquilo que ela acha que é o certo fazer nesse mundo material, né? São filosofias e religiões egoístas, baseados no prazer do corpo material, de se envolver com Deus para obter vantagens materiais. E não é assim que funciona, né, a coisa. Né? Então Deus ele criou um mundo de amor. As leis de amor estão aí e quem seguir essas leis de amor vai viver bem nesse mundo. E em amor e entendimento divino, você ocupa sua mente sempre em Deus, se torna um devoto, né? Devota a sua vida diariamente a Ele, tem que fazer isso. Não é isso aí, não é ligado assim à religião, não tem nada disso, é porque você entendeu. Né? Religião significa se religar a Deus. Então não tem que ter uma instituição ou um mestre, não é assim. Você simplesmente tem o bom senso. Seu bom senso, já que você entendeu que é um espírito, você ocupa a sua, a sua vida, né? Você devota a sua essência para estar em contato sempre com Deus. Né? Porque se você, vamos supor, você está sonhando e aí aparece Deus lá no seu sonho e fala assim, olha, acorda porque você está ali na cama, mas você está deitado, você está sonhando. Aí você, Deus não me incomoda não, porque eu quero continuar aqui sonhando, está tão bom, né? Tá tão bom, tal, não quero voltar lá para o meu corpo não, porque meu corpo amanhã vai ter que acordar, vai ter que trabalhar, vai ter que enfrentar uma porção de coisas. E você fica ali naquele sonho, né? Por isso que as pessoas gostam, né, de drogas, essas drogas pesadas, alucinantes, que você fica assim, simplesmente devaneando a sua mente. Então todo mundo, na verdade, quando você está no corpo material, você se odeia. Essa é a verdade. Só quando você está vivendo na sua essência que você vai ter amor por você mesmo. E aí, em natureza reflexa ao seu amor, você passa a amar o seu corpo material, entendendo que ele é um reflexo, né, um instrumento do seu espírito. Mas se você esqueceu a sua essência,
Se você esqueceu quem é Deus, então você vai odiar o seu corpo material, como também vai odiar o mundo, porque não tem vida, não tem amor. E aí vai chegar em alguma encarnação que você vai realizar isso e vai falar: eu não quero mais viver nessas condições. Eu quero transformar meu mundo, eu quero transmutar minha energia, eu quero ascensionar o meu potencial para manifestar nesse mundo um ideal perfeito do espírito, em ligação com o divino que está no meu coração. E aí você fica sempre pensando em Deus e passa a agir nesse mundo completamente feliz e autorrealizado. E essa ação nesse mundo aqui é o que o Bhagavad Gita chama de serviço devocional. Você passa a viver fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, porém você está imbuído do sentimento divino no seu coração. E por isso o espírito, ao estar em contato com Deus, nasce nele, né, esse sintoma de ananda, de felicidade. A felicidade só é possível estando, né, sintonizado no coração com Deus. Aí você começa, né, a ativar os seus, vamos dizer assim, nível físico, os seus chakras superiores, né? As suas modulações energéticas estão do coração para cima, mas você não condena os seus chakras inferiores, mas os chakras inferiores são a sua ligação com a energia material, entende? Então o material e o espiritual se harmonizam aqui no chakra do coração, onde está o espírito e Deus. E aí é um equilíbrio da sua mente, né? Porque a mente, quando Krishna fala no Bhagavata, que ele é do modo da bondade. A mente é uma criação do modo da bondade, ou seja, do modo do ritmo, do conhecimento, da paz, né? Você tem que atingir, deixar a mente nesse ritmo natural dela, que é da bondade, ou seja, é sempre lembrando de Deus, do conhecimento transcendental, desse sentimento amoroso, né? Mas se sua mente está se envolvendo com os modos da paixão e da ignorância, você densifica a sua energia, se identifica com esse corpo material e passa a viver uma vida conturbada. Uma vida que você está sempre sofrendo, com medo e vivendo assim no desconhecido. Porque como é possível nessa forma humana de vida você acordar ou viver essa vida humana e não perguntar: quem sou eu realmente? Será que eu sou esse corpo de carne que vai morrer? Será que não tem algo além desse corpo? E aí você tem que usar o pensamento, a sua mente, para usar para isso, é para investigar, é para raciocinar em cima disso, é para se aprofundar, colocar o intelecto nessa busca, né, completa. Poxa, se eu acho que eu sou algo além desse corpo material, depois que ele morrer, então o que que fica? O que que é isso que fica? Por isso que Krishna vem aqui no mundo material e nos dá todo esse conhecimento. Você não precisa quebrar a sua cabeça. E aí, né, temos que estudar esses versos. E aí Krishna fala: quando você compreender todo o conhecimento do Espírito, você vai chegar à conclusão que você tem que se render a mim, que sou Deus, que sou o refúgio de todos os seres vivos, né? E aí você vai começar a pensar sempre em mim, dentro dessa ideia que, com a fé, com a confiança, ou com a resolução de que você realmente entendeu isso, que você aceitou, né, Deus, nem que seja para experimentar no começo, pelo menos você tem que dar uma chance a você mesmo para verificar se isso é realidade ou não. Porém, quando você se rende a Krishna, assim, basicamente você já está capturado por Deus. Ele já só espera esse momento em que você dá uma chance para ele se revelar para você. E se você está cantando o santo nome de Deus, então a sua mente não tem como não se purificar, porque a contaminação da sua mente, dos seus pensamentos, vão estar em ressonância harmônica com a vibração do santo nome. Aí a mente vai se purificar e vai começar a pensar de uma forma mais elevada. Isso que significa, né? Bhakti Yoga, a união com Deus através
do amor, ou da devoção, ou da crença real, dessa realidade que é chamada Krishna, que é revelada. Então Krishna está falando aqui, ofereça-me reverências, reverencie aquele ser que é o ser supremo do qual tudo se manifesta. Porque tudo que você reverenciar na sua vida material, seja em ilusão ou numa vida espiritual, você tem que entender que tudo é energia de Deus. No fundo, tudo é Krishna, só que como energia. Assim como você também é uma energia de Krishna, quando você é, está espiritualmente elevado e você adora um determinado mestre espiritual, você está adorando, na verdade, Krishna, porque aquele mestre espiritual é uma energia de Krishna. Só que ele está mais avançado em consciência e está falando para você as coisas que Krishna quer que ele fale. Entende? Então a bênção de uma alma elevada é que ela vai te dando a dica, né, de como você atingir esse padrão interno, né, de purificação, onde vai chegar uma hora que você vai estar pensando sempre em Krishna. Né? No começo você só pensa em Krishna, mas depois, com a prática, com o amor brotando do seu coração, você pensa sempre, sempre. Você já não está mais identificado com a matéria, com esse corpo material, que é um boneco de carne, né? É um boneco cheio de átomos, de moléculas, que ele é criado por sua própria mente, por incrível que pareça. Né? A mente está projetando essa forma material, só que você não pode compreender isso. Mas quando você estiver no espírito, você vai ver que todas as formas são projeções da sua mente. Assim como o sonho também. Quando você está sonhando, sua mente está projetando aquele mundo, está projetando o personagem que você vai ser lá no seu sonho, né? Está projetando os sofrimentos, os pesadelos e também os sonhos bons. Mas quando você acorda, você vê que foi tudo um sonho. Assim também vai ser quando você atingir a consciência espiritual. Pô, uma explicação mais simples que essa não é possível, né? E aí você vai viver acordado. Você não vai sonhar mais, né? Ou vai ter pelo menos sonhos bons, né? Quando tiver, porque se a gente está com Deus, a gente pode sonhar divinamente. Então é bem simples entender. E você precisa dar um passo preliminar para aceitar a sua posição como espírito. Mas aí tem que ficar lembrando, esse é o exercício espiritual, né? Você tem que entender, é o exercício espiritual. A arte de atingir a transcendência é quando você não dá chance à sua mente dela te desviar ou te desocupar do espírito. No começo vai ser uma luta, né? Essa é a batalha de Kurukshetra, que Krishna vem mostrar aqui no começo do Bhagavad Gita. Sua mente vai ficar indo para lá, para cá, para cá, para lá, mas vai chegar uma hora que você vai derrotar todos os inimigos, entre aspas, que são os pensamentos que você acumulou, né, de tantas e tantas vidas, você traz tudo. Tá tudo no DNA, tá tudo aí, né? O mundo inteiro também, devido às suas crenças, né, no corpo material, tá tudo aí. Você vive num oceano de pensamento de ilusão. Isso é Maia. E lá no mundo espiritual há um oceano de pensamentos divinos. Por isso que lá é o mundo da bem-aventurança. E aqui no mundo material é o oceano de misérias. Se você não está vivendo no espírito nem rendido a Krishna, a Deus, aqui é um oceano que você está se afogando, onde há perigo a cada passo. A morte está ali caminhando do lado a lado e você fazendo planejamentos, né, de ter mais, de desfrutar mais, de ter sonhos a serem realizados, de constituir nesse mundo os valores que são impostos para você por uma sociedade demoníaca ou não espiritualizada, que fala para você que felicidade é isso, que é aquilo, que você só vai ficar bem se você conseguir isso ou aquilo. E aí você vive essa vida o tempo todo. E vamos pagar imposto, né? Vamos pagar imposto, porque eles estão fazendo coisas melhores por você. Por isso que Jesus falava, não, não briga com isso. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? Ou seja,
Isso tudo aí que eles estão fazendo, isso tudo vai ficar. Essas pessoas que estão vivendo contra a lei do amor divino, essas pessoas todas vão sofrer muito. Porém, a sua vida é a sua vida. Você que tem que se responsabilizar pelo que você é. A única vida que você tem que cuidar de fato é a sua. E aí, como você está ocupando a sua mente, né? Então tem que dar a Deus o que é de Deus. Ao fazer isso, o que é de Deus? É o seu coração, é o seu amor. E ao oferecer o seu amor, a sua devoção a Deus, naturalmente Deus vai te tirar desse sistema, dessa ilusão, e Ele vai te oferecer tudo assim, de graça, né? Tudo que você quiser, seja material, espiritual. Não tem problema ter coisa material. O único problema é ter falta de consciência espiritual. É você estar dando vazão para deixar seus pensamentos correrem soltos e você viver numa nulidade, né? Num tipo de vazio, onde você está tentando preencher a sua mente com alguma coisa que talvez amanhã, em outra vida, vai te trazer uma espécie de prazer mais assim contínuo, né? Mas não existe isso. Então Krishna vem o próprio Deus vem nesse mundo, a gente sempre repete isso. Será que a gente não pode dar um crédito a Deus? A gente está dando crédito a tantas vidas, a Maia, a ilusão. Por que não escapar disso? Imediatamente, né? Imediatamente quando você toma essa atitude de guerreiro mesmo, não aceito mais, quero viver com Deus. Então tem que ter essa avidez no seu coração, né? Krishna fala, essa avidez é a coisa que ele mais cobiça em você, que é um despertar, né? Então você, às vezes, está sonhando, acorda, você não quero sonhar, mas esse pesadelo. Quando você acorda de um pesadelo, você fala, ainda bem, era só um pesadelo. Não é assim? Então, esse mundo material em Kali Yuga é um pesadelo. Então, se você quer acordar do pesadelo, você acorda e fala assim, não quero viver nesse pesadelo, eu quero viver no divino. E aí, dentro de Kali Yuga, se você estiver vivendo na consciência de Krishna, nessa realidade grata, né, em gratidão no seu coração, o seu poder da mente vai transformar o seu mundo. Pelo menos o seu mundo pessoal você vai mudar, né? Ninguém vai conseguir salvar o mundo se o mundo não quer ter consciência divina, se não quer ter consciência espiritualizada. Então deixa as coisas acontecer. E você vai passando conhecimento. Algumas pessoas vão entender isso. Nessa linguagem assim, simples que eu estou dizendo aqui, né? Então, depois Cristo fala, me adore, né? Me adore. Adorar a Deus é a coisa mais gostosa do mundo, né? Quando você começa a entrar em contato com Deus, não tem como, você vai adorar a Deus cada vez mais, você vai ficar cada vez mais apaixonado. Porque Krishna, ele é incrível. É o amigo, assim, é o bem-querente de tudo. Você não vai ter mais dúvida na sua vida. Lá em Vrindavana, né, no mundo espiritual, todo mundo só pensa em Krishna, ele é o centro da existência. Todo mundo adora Deus assim, mas adora porque é natural da parte integrante de Deus adorar o total que é Deus. Ao amar a Deus, você está amando a você mesmo, porque cada vez mais que você adora a Deus, mais o seu espírito, né, se sente vivo, amoroso. E isso é algo que você vai sentir, mas você tem que se posicionar para entrar nessa consciência do espírito, nessa ocupação de pensar sempre, né, em Krishna. Essa vai ser a sua luta nesse mundo material no início. Mas Krishna está dentro do seu coração e vai chegar a hora que você vai se libertar, né, dessa luta, dessa batalha interna. Então você vai conhecer a verdade, realizadamente, não só na teoria, vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. É isso que os mestres estão falando. Não é difícil compreender que tudo é Deus. Não tem Deus em um mundo material, assim. Isso tudo está na nossa mente, na confusão do nosso falso ego. Quando você estiver no espírito, isso é o samadhi. Você vai andar no mundo em meditação, né?
Você vai estar no mundo, mas não vai ser do mundo, você vai ser de Deus, porque o mundo nada mais é do que a manifestação de Deus. Só que você vai ver isso com a visão espiritual. E é isso que Krishna está falando aqui nesse conhecimento mais confidencial do Bhagavad Gita, capítulo 9. Aí Krishna fala que as últimas palavras desse verso: estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Isso é Deus que está falando. Se você estiver absorto nele, ocupando sua mente sempre nele, se tornando seu devoto, oferecendo reverências, adorando, porque tudo isso é muito incrível, é isso que você tem que fazer. Deus criou você para viver nessa condição de relacionamento de amor eterno com Ele, em felicidade plena. E aí, Krishna está falando, estando absorto por completo. Completo, né? Não é absorto assim, eu vou amar, adorar a Deus, mas eu vou viver a minha vida material desfrutando e pronto, já dei meu quinhão de adoração para Deus. Não é assim. Você vai adorar, né? Você vai assim estar absorto por completo. Vai chegar uma hora, isso se chama devoção pura. Você vai estar tão absorto em Deus que você vai ficar até meio louco, meio maluco nesse mundo, porque ninguém vai poder te convencer ao contrário quando você experimentar esse amor divino. Então, absorção completa. E Krishna fala, vai chegar uma hora que você vai se absorver tanto em mim, nesse sentimento de devoção, de amor em serviço devocional, que ele fala assim, que com certeza você virá a mim. Você já está em Deus nessa forma humana. Mas após o abandono dessa forma humana, se você realmente estiver nessa consciência absorta em Deus, e esse é o trabalho, esse é o sacrifício que nós temos que fazer nessa forma humana, após o abandono desse corpo, ou quando Krishna quiser te levar, te retirar dessa maravilhosa forma humana que você tem, se usada corretamente dentro do propósito da criação de Deus, aí Krishna está falando aqui. Então, com certeza, Deus está dando a certeza. Imagina, o próprio Deus está falando. Você vai voltar para mim, ou seja, vai voltar lá para o mundo espiritual e ter a relação com Deus do jeito que você quiser. Então analise agora assim, como que você se sente em relação ao divino, É como um amigo, é como um amante, ou você quer cuidar, Lá no mundo espiritual tem gente que cuida de Deus, que tem essa afeição parental, vamos dizer assim, que são níveis até superiores, Krishna ele se torna dependente dos seus devotos, dos seus servos, lá em Vrindavana, no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual também tem a opção de planetas, Vaikunta, que tem várias expansões de Krishna, que às vezes você quer ter viver uma vida reverencial com Krishna, onde ele é o amo, ou ele é o senhor e você é o servo. Então tem devoção para todos os gostos, onde você vai viver num oceano de bem-aventurança, feliz, e seguir. Mas enquanto você está aqui nessa forma humana de vida, presta um pouquinho mais de atenção no que você está ocupando a sua mente no seu dia a dia. E por favor, vamos fazer um mínimo de esforço para pelo menos pegar esse Bhagavad Gita, dar uma lida, ou ouvir alguns devotos falando do Bhagavad Gita. Vamos cantar a japa, isso é super importante, cantar o santo nome. Mesmo que você não faça nada, pelo menos cantando o santo nome. Isso aí já vai fazer um efeito maravilhoso na sua vida. E você, como diz Krishna, com certeza vai atingir o propósito, a meta dessa forma humana na qual Deus criou para que você aprendesse nessa escola universal, nessa escola terra em que estamos atualmente, para morrer tranquilo, aceitar a morte, tranquilo, porque pode vir, que eu estou quente, estou fervendo, pode vir, Krishna, pode vir qualquer perturbação, qualquer desgraça desse mundo material, não importa, importa que você está consciente de Krishna, de Deus, do Espírito, da relação entre vocês, e na hora que a morte vier, você simplesmente vai ser agraciado pelo seu sacrifício, pelo seu esforço de ter aceitado
o convite de Krishna de se render a ele, de ocupar a sua mente sempre nele. Ok? Então vamos, né, deixar nosso coração ficar mais macio, né? Muito coração de pedra não é legal, vai fazer você encarnar mais vezes nesse mundo, e encarnar em Kali Yuga não é nada bom. Então viva feliz, né? Cante e seja feliz. É isso que os devotos sempre falam, né? Se associe com Deus através desse som e seja feliz. E o resto das pessoas é paciência. Quem quiser vir para a vida divina, vem. Quem não quer, segue sua vida aí, essa vidinha morna, dividindo entre vida material e vida espiritual, né? Sempre dividindo Deus com a matéria, e aí você vai continuar, até que vai chegar numa vida que você vai ocupar-se totalmente em Deus e vai atingir o propósito último. Então fazer isso agora, né? Por que deixar para outra vida, né? Por que não começar agora fazendo esse esforço, observando, sendo uma testemunha da sua mente e fazendo com que ela, né, assim como os cavalos são os sentidos e a mente é a rédea, você tem que segurar a rédea da mente para que seus sentidos vá na direção espiritual. E aí Krishna ele vai te ajudar de dentro do seu coração, não tenha receio disso. Krishna ele sempre faz os arranjos para aquela pessoa que está dando atenção a ele, que está acumulando esse tesouro da alma, né? Ok? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos. Haribol.